Muito bem, estamos em janeiro e hoje vai ser um pouquinho diferente. A luz vai ficar acesa para a alegria da Maria Elisa. Olha lá. Porque está muito calor e essa luz amarela aqui esquenta. E eu já estou derretendo sem ela, imagina com ela, né? Mas vamos lá. Estamos em janeiro e pela terceira vez em janeiro estamos visitando o livro dos Salmos. E parece redundante, parece que falta imaginação, né? 3 anos seguidos, em janeiro a gente fala dos Salmos, mas a verdade é que os Salmos eles são preciosos. Os Salmos eles têm um valor inestimável para as nossas vidas e vale a pena a gente visitar os Salmos. A gente está no dia 20 de janeiro? 19 de janeiro. A gente ainda está no primeiro mês do ano e a nossa ideia para o mês de janeiro, glória a Deus, viu? Aleluia, muito obrigado. E no mês de janeiro é a gente pensar em Salmos para esse ano. Olhar a palavra de Deus no livro dos Salmos e trazer coisas para o nosso coração para planejar o nosso ano. E apesar de tanta coisa já ter acontecido, tanta coisa a gente já passou, eu tenho certeza que você já matou 19 leões pelo menos. Ainda é dia 19. Então ainda dá tempo da gente pensar em como vai ser esse ano. A gente ainda tem tempo para planejar. A verdade é que os salmos, eles são como sementes. E essas sementes plantadas numa terra fértil, elas vão crescer. E se a gente plantar elas para esse ano de 2025, você ainda tem um ano inteiro pela frente para colher o que esse salmo tem para te proporcionar e para te convidar a experimentar. Mas por que o livro de Salmos? Se você parar para pensar, quando você lê Gênesis, você ouve alguém contando uma história, um narrador contando uma história. E como essas personagens da história se relacionaram com Deus. Quando você lê Josué, você vê um narrador, uma pessoa e Deus. E às vezes você vai ouvir as palavras de Josué. Às vezes você vai ouvir a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus que eu digo, a fala de Deus, porque a Bíblia toda é a palavra de Deus, mas você vai ouvir Deus falando. Quando você lê relacionamentos íntimos, como se você vê o de Abraão, quando ele foi sacrificar Isaac, ainda assim você tem o narrador, Abraão, Isaac e Deus. E aquela história está sendo contada. Mas quando a gente pega alguns livros da Bíblia, quando a gente pega especialmente Salmos, Provérbios e Eclesiastes, eles mudam essa história. Porque até quando a gente lê um profeta e o profeta está falando em primeira pessoa, ele está falando a palavra de Deus, é o que Deus mandou ele falar e ele só fala. Ele é o veículo que transfere aquela palavra. Mas especialmente o livro dos Salmos, esses 3 que eu citei, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, mas o livro dos Salmos é você falando para Deus. E a gente tem a oportunidade maravilhosa de olhar como que um homem de Deus falou com o pai dele. É como se a gente entrasse na cabeça dele e ouvisse o que ele está pensando. Porque quando a gente lê Êxodo, a gente lê Moisés. Mas quando a gente lê um salmo de Moisés, a gente está entrando na cabeça dele, no coração dele. E ouvindo o que Moisés pensa e sonha e aspira a respeito de Deus. E ele expressando aquilo. Porque o livro dos Salmos, ele é um livro das orações dos homens para Deus. Absolutamente inspirado, o Senhor está ali fazendo com que aquele homem pense daquela forma e tudo o que ele fala está em acordo com a palavra dele, aprovado por Deus. Mas ainda assim, a palavra de Deus ela é uma cooperação entre Deus e o homem, onde Deus toma na mão do homem e o homem fala exatamente aquilo que ele quer, sem deixar de ser ele naquilo que ele fala. Então quando a gente lê um salmo, a gente está ouvindo homens e mulheres de Deus em momentos específicos e importantes da sua vida. E por isso que o livro de Salmos ele é tão importante, porque homens de Deus passaram por tudo aquilo que você está passando. E você tem a oportunidade de, nos livros dos Salmos, entender como homens que foram aprovados por Deus passaram por aquilo que você está passando. Porque todos os homens que estão nos Salmos,
agradaram a Deus. Como você vai agradar a Deus? Entendendo como homens de Deus agradaram a Deus. E aí o livro dos Salmos se torna de novo um livro cheio de sementes. É como se fosse uma cesta cheia das sementes. Porque se você pegar o seu ano até agora, 20 dias, hein? Como tem sido o seu ano? Pensa aí. Mais do que isso, qual é a expectativa que você tem para esse ano? Não a expectativa de os seus desejos para o ano novo. Ah, que Deus te prospere, que seja uma bênção. Não. Como você acha que vai ser esse ano mesmo? Porque independente da gente falar, nossa, que esse ano seu seja uma bênção, que Deus te abençoe e tal, e você lembra da dor do ciático, você fala, esse ano vai ser difícil. Vai doer aqui, hein? Vou ter que lidar com esse negócio, vou ter que ir no médico e fazer um exame, não é? Apesar de você falar assim, não, que Deus te prospere nesse ano de 2025, que você acredita nisso. Mas a hora que você olha para a tua conta, você fala, Deus vai ter que prosperar muito, porque tá feia a coisa. Não é assim? Às vezes você olha para o seu ano e você fala, não, vai ser um ano excelente, mas você está desempregado. Você está sendo perseguido por alguém no seu trabalho, você tem uma inimizade, a sua casa tem sido um ambiente de batalha, você odeia uma pessoa com quem você vive, ou uma pessoa tem perseguido você. Existem inúmeras possibilidades para como está sendo o seu ano e para como você acha que vai ser esse ano. Não é o como você deseja que vai ser, é como você olha para frente e vê as lutas que você vai enfrentar. E o livro de Salmos tem salmos para isso. Porque quando a gente olha salmos, por exemplo, de Davi, a gente vai ver Davi no momento mais feliz da vida dele. E se você está no momento mais feliz da tua vida, você tem como ir lá nos Salmos e procurar como é que um homem de Deus viveu o momento mais feliz da vida dele. Se você estiver num momento de escassez, onde está faltando coisa na tua casa, está faltando pão, vai lá no livro dos Salmos e você vai encontrar como homens de Deus passaram pela escassez e pela falta do pão. Você tem medo de que alguém está te perseguindo ou que vai te perseguir? Lá no livro dos Salmos tem um homem de Deus sendo perseguido e lá você pode ver como é que homens de Deus são perseguidos. Vai ser um ano de luta, de guerra? No livro dos Salmos tem luta e tem guerra e você vai ver como homens de Deus lutam e guerreiam. Entende? O livro dos Salmos ele é um livro cheio dessas sementes. E aí você pode pegar essas sementes e plantar no teu coração. Mas ela não é para ser plantada igual a gente vê normalmente sendo plantada. O livro dos Salmos não é um livro para você comprar uma Bíblia bonita, abrir no Salmo 91, colocar em cima da sua TV e aí ele vai fazer uma mágica. Não é assim. O livro dos Salmos não é aquela caixinha de promessa que tinha na casa da minha avó. Eu não sei se tinha na casa de alguém que você conheceu ou se tinha na sua, lembra? A caixinha de promessa, você abria a tampinha, aquele negocinho laranja, você puxava, tinha um versículozinho assim. Aquilo era um barato, eu adorava ler aquilo ali. Mas aquilo ali é para você trazer à sua memória textos. A função é ótima. Mas na prática, passou a ser uma caixinha de promessa. A gente abria e falava, o que eu preciso para hoje? Fazia assim, puxava um salmo, falava, opa, hoje vai ser uma bênção. Só tinha as bênçãos separadas naquele livrinho. Não tinha como vir coisa ruim. Fácil, né? O livro dos Salmos não é assim. O livro dos Salmos, ele não é mágico. Ele não tem poder. Se você recitar o Salmo 91 pela tua casa, nada de místico vai acontecer. Você não vai imediatamente se esconder no Senhor e 10.000 cairão de um lado e 1.000 do outro e você não será abalado. Não é assim que funciona. O livro dos Salmos é um livro com sementes. Você vai precisar plantar aquela verdade no teu coração, confiar nela, regar ela e viver daquele jeito que você leu. Aí ele vai brotar no teu coração. E aí você vai passar a viver como aquele homem de Deus viveu. O livro dos Salmos é um livro de exemplos, é um livro de sabedorias, ele é um livro de instruções para que você viva. Quer viver o livro do Salmo 91? Precisa pegar do primeiro versículo e aprender a confiar plenamente em Deus. Enquanto você não praticar a confiança em Deus, você pode ler lá o Salmo 51 todos os dias, comprar uma Bíblia para cada cômodo e deixar aberta, não vai adiantar nada. 10.000 cairão de um seu lado, 10.000 cairão do outro e você vai cair junto. E vai olhar para a Bíblia e falar assim, mas não funciona esse negócio. Não funciona, você está usando errado.
gente precisa de prática nos salmos. Os salmos são maravilhosos, são absolutamente profundos, eles têm sabedoria, conforto, eles têm instrução, eles têm refrigério para o nosso coração, eles têm ideias, livramento, correção na nossa vida, puxão de orelha, ânimo na hora da angústia, eles têm tudo. Mas eles precisam ser vividos. E é por isso que é tão importante a gente visitar o livro dos Salmos, e é por isso que a gente se propôs, nos últimos 3 anos, a visitar o livro dos Salmos. Inclusive, quando você tiver um tempo, lá na nossa página do YouTube já tem 10. E até o fim do mês agora tem a de hoje e a próxima, vão ter 12. 12 sementes que estão prontas ali para você plantar. Tem mais um monte ainda para a gente visitar, mas já tem 10 prontas. Então tira um tempinho, assista lá. Você vai trazer muita instrução para a tua vida, muita sabedoria, muito ânimo, muita força. Está pronto, busque, você vai achar. Mas hoje a gente vai fazer mais um, a gente vai apresentar mais uma semente. Quem sabe ela não é a semente precisa para a tua vida desse ano. Porque às vezes você vai ouvir e você vai ser edificado. Vai ser bom para a tua vida, vai trazer alegria para a tua vida. Mas às vezes é exatamente a semente que está faltando no teu coração. Por isso que eu convido você a prestar bastante atenção sobre tudo isso que a gente tem para tratar hoje e dê o devido valor ao livro dos Salmos. E a ideia da gente estar aqui de novo falando dos Salmos para um novo ano. Talvez ano que vem a gente mude, talvez a gente vá para Provérbios, talvez a gente vá para Eclesiastes, reclamar da vida, sei lá. Mas a gente, por enquanto, ainda está nos Salmos. Hoje a gente vai ler a palavra de Deus e contemplar o Salmo 16. Se você quiser ir abrindo aí, o Salmo 16, ele é um salmo absolutamente interessante, rico, cheio de informação. E 3 chances para você adivinhar o autor desse salmo, vai. Quem é o autor desse salmo? Davi. Parece que ele escreveu todos, né? Todo salmo que a gente olha é de Davi. Esse aqui é de Davi também, esse daqui é de Davi também. Pois é, o homem escreveu muito salmo. Esse é um dos salmos dele, um dos salmos mais importantes que Davi escreveu. Nesse salmo, depende da tradução da tua Bíblia, lá no título vai estar escrito assim, Mictã de Davi, não vai? Outros vai estar Epípeto. Como que é o nome? Epigráfico, salmo epigráfico de Davi. Estava com outra palavra na cabeça. Salmo epigráfico de Davi. Aí outros vai estar salmo de confiança de Davi. O sentido, ele varia, a tradução ela é muito ampla. Mas é interessante esse título do Salmo. Mictã é uma palavra que se perdeu, literalmente ela se perdeu. A gente não consegue saber exatamente qual é o significado da palavra Mictã. Mas outros lugares da Bíblia, a gente tem essa palavra conjugada. Sabe? É tipo se você tivesse porta. E aí a gente perdeu o significado de porta. Mas aí a gente vai lendo outros textos e tem portão, porteira, portaria. E aí você sabe que tem a ver com aquilo. É assim que às vezes a gente tem que ir na tradução, porque às vezes falta uma letrinha ali na tradução. E essa é uma das palavras que a gente perdeu. Mictã é uma palavra que a gente não sabe literalmente, exatamente qual seria a tradução, mas a gente sabe perfeitamente qual é a aplicação dela. Mictã, ele é um epígrafo. Que é o que eu estava tentando lembrar, né? Ele é um epígrafo. Um epígrafo é assim, ó, se você pegar um livro e abrir, logo no comecinho dele normalmente vai ter uma frase, ela está jogadinha para o lado de cá, entre aspas, e debaixo tem o nome do autor, sabe aquilo? Aquilo é um epígrafo. É uma frase que tem a ver com o texto que você vai ler e que dá sentido para aquele texto que você vai ler. Algumas leis têm isso, algumas peças jurídicas vão ter isso, monografia, TCC tem isso. Vários lugares você vai achar esse textinho no canto que explica o tema daquele texto. Isso é um epígrafo. A palavra epígrafo está sendo usada para esse termo. Mas lá antigamente, quando o epígrafo foi inventado, ele era aquela frase que ficava debaixo de um monumento. Sabe quando você tinha uma estátua e aí debaixo você tinha aquela placa escrita na pedra? Aquilo era um epígrafo. Você escrevia na pedra
aquilo que era importante. Você escrevia na pedra o que não podia mudar. Até hoje a gente fala de leis e determinadas leis são pétreas. Elas estão escritas de uma forma que ninguém pode mudar. É assim que funcionava com os epígrafos. Algo que era fundamental, importante e que não podia mudar, você escrevia na pedra. E aquilo que estava escrito na pedra era um epígrafo. E esse texto, esse Salmo 16, é um epígrafo de Davi. É um salmo que ele está indicando, isso daqui é importante. Isso daqui tinha que estar escrito na rocha. Não se esqueça nunca disso daqui. Essa é a ideia do que significa Mictã. Não perca esse texto. Não esqueça desse texto. Guarde ele no teu coração. Não deixe ele ir embora, porque ele pode mudar a tua vida. Essa é a ideia do que Davi está escrevendo. Muito bem. Vamos ao texto de Davi no Salmo 16. Ele diz assim, eu vou ler na NVI, tá? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, e não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos santos que há na terra, digo, são eles os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Eu não participarei dos seus sacrifícios de sangue, nem os meus lábios invocarão o nome deles. Senhor, tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, eu tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha, e até mesmo de noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor adiante de mim, e com Ele à minha direita, nunca serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra, e no íntimo eu exulto. O meu corpo também repousará seguro, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, e prazeres eternos à tua direita. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, te louvamos, te bendizemos, porque ela é tão maravilhosa, tão completa, e está aqui disponível para atender todas as nossas dúvidas, as nossas necessidades da alma, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento. É o recurso, Pai, para que nós cresçamos na graça, no conhecimento de Deus. Te louvamos por essa palavra, e agora que nós vamos estudá-la mais aprofundamente, que o Senhor fale em nossos corações e que o Senhor use a cada um de nós, Pai, para sermos edificados e para edificarmos mutuamente uns aos outros, Senhor. Te louvamos por essa palavra, te agradecemos por ela em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Salmo 16, ele pode ser dividido de várias maneiras. Eu falei que esse salmo ele é um salmo complicado. Porque esse salmo ele poderia ser um salmo de louvor a Deus. Não poderia? Adorou a Deus aí. Ele poderia ser um salmo de clamor a Deus. Ele começa dizendo, Senhor, me protege. Ele poderia ser um salmo régio, um salmo do rei. Mas, apesar de tudo, ele está categorizado como um salmo messiânico. Você sabe que o livro dos Salmos, ele tem vários tipos de salmos, né? A gente tem salmo imprecatório, a gente tem salmo régio, a gente tem salmo de louvor, lamentação. Eles normalmente estão no título do texto. Esse salmo ele é um salmo messiânico, porque apesar de tudo, ele fala de Jesus, esse salmo. Ele tem uma profecia de Davi sobre Jesus. Mas antes da gente chegar em Jesus nesse texto, eu acho que dá para a gente dividir esse texto em 3 ideias que Davi nos traz e 3 sementes dentro de um único salmo que a gente pode plantar no nosso coração. Primeiro está no versículo 1 até o versículo 4, a gente vai pegar esse bloco. Depois a gente vai do versículo 5 até o versículo 8. E por último a gente vai do versículo 9 até o versículo 11. Quando a gente olha o Salmo 16 como um todo, a gente vai ver que o tema geral desse salmo, ele gira em torno de confiança no Senhor. Talvez essa seja a primeira coisa que você pode guardar
do que um homem de Deus fala quando ele está tentando escrever algo na rocha. Quando ele está escrevendo algo para o seu coração, para que você nunca se esqueça. A primeira ordem que ele te dá é: confie no Senhor. E aí ele vai começar explicando essa confiança que ele tem no Senhor. No versículo 1 ao 4, ele diz assim: protege-me, Senhor, porque em ti me refugio. Ao Senhor declara: tu és o meu Senhor e não tenho nenhum além de ti. Quanto aos santos que há nessa terra, te digo, eles são notáveis e nele está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento daqueles que correm atrás de outros deuses. E aí ele fala que ele não vai tomar parte nos sacrifícios deles. E é muito interessante a gente ler logo no comecinho desse texto que quem está escrevendo isso é Davi. E ele, na segunda frase dele, fala assim: olha só, eu não tenho bem nenhum além do Senhor. Quem está escrevendo isso é o rei Davi. Se tem uma coisa que esse homem tem, é bem. Ele é dono de Israel. Dono de Israel. Toda a terra é dele, ele entrega para quem ele quiser, divide onde ele quiser, toma a porção daquilo que for produzido que ele quiser. Tem ouro, tem mulheres, tem cavalos, tem soldados. Ele tem tudo, tudo. Tudo que um homem poderia ter em Israel, Davi tinha. Mas quando ele chega na presença de Deus, ele fala assim: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu só tenho o Senhor. É interessante a gente pensar nesse sentido. Porque quando a gente olha para Davi escrevendo esse salmo, a gente começa a ser ensinado de como que alguém que confia no Senhor e somente no Senhor deve viver. Nós não confiamos no nosso trabalho, nós não confiamos na nossa inteligência, não confiamos nas nossas pernas, na nossa saúde, no nosso dinheiro, no nosso convênio, nada. Nós não podemos confiar em nada disso. Davi vai nos ensinar que, mesmo tendo todas essas coisas, ele reconhece que ele não tem nada, porque todas essas coisas que estão na mão dele são do Senhor. Davi reconhece que ele pertence ao Senhor, e se ele pertence ao Senhor, tudo que ele tem é do Senhor e não dele. E sabe o que acontece com Davi? Davi descansa. A confiança no Senhor gera descanso, porque nada é teu. O que podem roubar teu se nada for teu? Ah, mas podem roubar o meu carro. Podem se ele for seu. Se ele não for seu, ninguém pode roubar. Depende de como você encara. Podem roubar a minha saúde. Se a sua saúde não for sua, ninguém pode roubar. Se a única coisa que você tem e que você se apega é Deus, ninguém pode te roubar. Porque você tem algo que é superior a todas as coisas. E Davi pensa assim. Davi não perde o sono por causa de conta para pagar. Não que ele tivesse conta para pagar, mas ele tinha inimigo no portão. Ele tinha gente querendo destruir a terra dele. Ele tinha filho querendo roubar o reino dele e matar ele. Ele não perdia o sono por causa dessas coisas. Ele exultava no Senhor. É no Senhor que eu me refugio, é com o Senhor que eu quero ficar. Eu quero passar tempo e me aproximar do Senhor, eu não quero essas coisas. Eu não me importo com as coisas dessa terra, eu não ligo para elas. Tanto não liga para ela que ele fala o seguinte: é nos santos dessa terra que eu tenho prazer. Se você perguntar para Davi: Davi, o que você quer fazer? Com o que você quer gastar o tempo de vida que você tem? Ele vai falar o seguinte: eu quero passar tempo com gente que ama a Deus igual eu amo a Deus. É nos homens santos. Vai ter textos seus aí que vai estar entre os escolhidos, entre os grandes da terra. Ele está falando do povo de Deus verdadeiro, daqueles que amam a Deus como Davi está amando aqui. É nesses homens que eu tenho o meu prazer. Prefiro passar tempo com eles, me alegrando com eles, edificando e ser edificado por eles, do que passar tempo cuidando dessas coisas dessa terra. Eu não tenho bem nenhum, Senhor. Nada disso importa. É nos santos da tua terra que está o meu prazer. E aí depois disso, ele termina com mais uma indicação interessante, e o fechamento dessa primeira parte daquilo que ele tem para nos ensinar. Ele fala assim: olha como serão multiplicadas as dores, algumas traduções vão dizer, como será difícil para aqueles que correm atrás de outros deuses. E aí ele fala, né? Eu
não vou participar. Eu não vou me envolver nas coisas que eles fazem. Eu não vou caminhar com eles. Eu não vou fazer como eles fazem. Eu não vou andar com quem não ama a Deus. Parece que Davi está lendo o Salmo 1, não parece? Bem-aventurado o homem que... Peraí, eu sei essa música inteira, esse salmo inteiro, porque eu canto ele. Bem-aventurado o homem que não anda... Calma, eu vou lembrar. Não me dá a dica. Peraí. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Tá vendo quando você canta, você lembra? Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Parece que Davi está lendo esse salmo. Porque ele está falando assim, olha só, eu me refugio no Senhor, a minha alegria está no Senhor, eu não perco tempo com os pecadores, eu não me detenho junto com quem escarnece de Deus, seja com a boca, seja com as atitudes, eu não quero me envolver com os pecadores, eu quero me assentar junto com os santos, com as pessoas que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E aí a gente tem a primeira instrução do Salmo. Confiar em Deus precisa ser manifestado por meio da nossa dedicação a Deus, da nossa santificação a Deus. Se você confia no Senhor, você precisa se dedicar, se santificar a Deus. Davi dá a instrução. Para de andar, para de dar atenção, para de dar ibope, para de dar razão, para de encher de munição gente que está olhando para as coisas de baixo. Para gente que está caminhando por caminhos tortos, para gente que está olhando para o lugar errado, para gente que está querendo causar intriga, para gente que está querendo criar discórdia, para gente que vai para o trabalho para fazer coisa errada, para gente que vai para a escola para falar coisa errada, para gente que se encontra no portão, varrendo o portão, que não é para varrer o portão, é para falar mal da vida do outro. Para de dar atenção para escarnecedor, para de dar atenção para quem vem para a igreja para falar mal. Aprende a andar com os santos de Deus. Aprende a andar com gente que quer amar o Senhor. Com gente que quer edificar a tua vida. E com gente que está pronto para ser edificado para a tua vida. Aprende a andar com gente que não tenha vergonha de chegar para você e falar assim, isso está errado. E aprenda a ouvir quando teu irmão que te ama falar para você que algo está errado. E aprenda a andar com gente que esteja ávida e pergunte para você, você acha que isso que eu estou fazendo está errado? E que ouça quando você corrige ele. É isso que Davi quer. Eu quero passar tempo com gente que quer crescer junto comigo na tua presença. Porque se o que eu só tenho é o Senhor, eu preciso desfrutar e conquistar mais disso que eu tenho, que é o Senhor. É ter a mentalidade que Davi tem de que essas coisas dessa terra são boas, mas elas só servem enquanto elas tiverem função de nos trazer meios para crescer na graça. Coisas dessa terra que nos afastem da graça, que nos afastem de Deus, que nos afastem do povo de Deus, precisam ser afastadas da nossa vida. Ou a gente vai passar a ter o nosso coração nas coisas dessa terra e não em Deus. E aí a sua herança vai ser outra coisa, e não Deus. Então, o primeiro ensinamento que Davi nos dá é de que a confiança no Senhor precisa ser manifesta por meio da dedicação e da santificação. Essa é uma semente que você pode plantar no teu coração, que o Salmo 16 te dá. Dedique esse ano ao Senhor. Santifique esse ano ao Senhor. Aproxime-se do Senhor, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer na comunhão dos santos. Eu sei que às vezes a gente prega e é difícil, sabia? Para a posição de quem está pregando. A gente puxa a orelha de quem está no lugar certo, né? A gente fala, venha para a igreja, mas você está na igreja. É difícil, eu sei que eu deveria ir lá na casa de quem não está vindo e puxar a orelha dele. Mas assim, você é o exemplo. Você é o exemplo. Dedique-se a estar aqui. Esteja aqui toda semana, porque tem alguém que convive com você. E esse alguém vai ver você priorizando o Senhor. Até a hora que ele vai falar assim... Eu deveria estar priorizando o Senhor também. Entende? Por isso que a gente precisa pregar para vocês que estão aqui. Mas dedique-se ao Senhor nesse ano. Quanto à santificação, não. Quanto à santificação, vale para todos nós que estamos aqui. Tem alguma coisa nossa que a gente pode entregar para o Senhor ainda? Algum pecado?
alguma dor, alguma angústia, alguma coisa, sabe aquela coisinha que nos impede de transbordar no Senhor? Você pode entregar para Ele nesse ano. Como uma semente, planta no coração e vai trabalhando. Mantenha-se nisso. E ao longo desse ano você vai quebrando e ela vai começar a germinar, e ela vai começar a germinar, e ela vai começar a crescer. Com certeza absoluta, se você buscar dedicação e santificação ao Senhor, no final desse ano, quando a gente chegar lá no último culto, você vai ter muita ação de graça. Você vai ter muitos motivos para glorificar e bendizer a Deus. E não é porque tudo te vai bem. Não é porque tudo te vai bem, mas é porque você tem o seu Senhor. Segunda parte do texto, versículo 5 até o versículo 8, Davi vai dizer assim: Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha, e até mesmo de noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, e com Ele à minha direita. Não serei abalado. Davi volta a falar da herança dele, e até parece que agora ele começou a falar de coisas que ele tem, né? Mas não. Olha só. Ele fala que o Senhor é a porção da herança dele. Imagine que sempre que alguém morre e sobra uma herança, aquela herança ela é dividida e os herdeiros pegam cada um a sua parte, certo? Todo mundo que já fez a desgraça do inventário sabe que é assim que funciona. Na teoria, depois de muito sofrimento e angústia, vai sair alguma coisa assim. E Davi era filho de Israel, ele não era herdeiro do rei, lembre-se. Ele era pastor de ovelhas e ele foi escolhido para isso. Ele não herdou a herança de Saul, ele pegou o reino para ele. Mas ele, como herdeiro de Israel, e Israel toda herdou a terra prometida, e a terra prometida foi fatiada em um monte de pedaços, e todos eles eram herdeiros daquilo. Davi, ele fala o seguinte: na partilha da herança do mundo, o que eu quero é o Senhor. Quando ele parece que está falando de herança, ele volta a falar de Deus. Olha só, quando todas as coisas que o Senhor tem para dar, sabe, todas essas coisas que o Senhor tem para dar, às vezes a gente fica esperando uma bênção do Senhor. Então, todas essas aí, tudo que o Senhor tem para dar, para mim, Senhor, eu quero o Senhor. É isso que Davi fala. E aí depois ele fala do cálice. O Senhor é o meu cálice. O cálice na Bíblia, ele significa transbordar. Ele significa a plenitude. Ele significa o derramar todo de algo precioso. Porque só reis, sacerdotes, pessoas muito importantes tinham cálices. A maior parte dos copos daquela época era chifre, madeira, pedra, cálice mesmo, feito de metal e tal. Só os muito poderosos tinham. Então, seja lá o que tinha dentro do cálice dele era precioso. E aí, quando a Bíblia usa esse símbolo do cálice, pode procurar na sua Bíblia. Sempre que tiver o cálice, parece que é a totalidade, parece que é muita coisa. Se você, por exemplo, olhar o cálice da nova aliança, é porque todo o sangue do Senhor é derramado, ele é preciosíssimo. Por isso temos a nova aliança. Quando a Bíblia fala em Apocalipse que o cálice da ira de Deus será derramado, é no meio da cena em que Jesus está voltando no cavalo branco com a língua de fogo e vai destruir tudo. Toda a ira de Deus vai ser derramada sobre o mundo. Quando os profetas falam do cálice do juízo de Deus, eles estão falando do Senhor indo e derramando juízo sobre Israel. Israel vai para o exílio. Entende? Sempre que tem cálice, tem muito. Tem transbordamento. É muita coisa e de algo muito importante. E ele olha para Deus e fala: o Senhor é o meu cálice. Eu quero transbordar. Quero me lavar. Eu quero me encher, eu quero que sobre do Senhor em mim. Ele ainda não está falando de herança. E aí ele fala: tu é a garantia do meu futuro. Eu não tenho, porque a herança, né, ela é interessante, porque a gente acumula bens na terra e a gente recebe herança. Você provavelmente se preocupa em deixar alguma coisa para os seus filhos e para os seus netos, não se preocupa? Ah, preciso deixar uma herança. Por quê? Para eles terem alguma segurança, não é? O pensamento é sempre esse. Ele fala: não. O Senhor é a garantia do meu futuro. Por isso que eu não preciso de herança. Eu não preciso de uma herança se o Senhor me garante.
Eu não preciso me preocupar com o pão de amanhã. O Senhor já está lá preparando ele. Eu vou me preocupar em viver a sua vontade. O pão, eu sei que você vai prover. É assim que Davi quer viver. Ele depois fala, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis. Porque nessa divisão da herança, ele está muito satisfeito com a herança dele. Quando a gente tinha divisão de herança, imagine uma fazenda sendo dividida. Você tem 6 filhos, você vai ter que dividir ela em 6 pedaços. Naquela época não tinha foto de satélite para separar, para fazer marcação. Como é que você fazia marcação? Você olhava por cima e falava, naquela árvore ali é teu. Lá no Nordeste ainda tem muita terra assim, não é? Naquela árvore lá é tua. Daquela árvore até o poço lá, ó, é meu. Tá vendo o topo do morro? Até o topo do morro é teu. E aí, tá vendo a cabra? Depois da cabra ali é meu. Se a cabra mover, move junto sua herança. É isso. Cada um separava a sua herança mais ou menos assim. Você olha mais ou menos onde vai cair a sua divisa. Depois você vai ver o que tem. E Davi fala que na partilha da herança ele só ganhou Deus. Está feliz com isso. A minha herança é melhor que a de todo mundo. A minha divisa do meu terreno foi perfeita. E aí ele termina dizendo, bendirei ao Senhor que me aconselha, até mesmo de noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, nunca seria abalado. Davi então nos dá o segundo ensinamento do Salmo 16. De que a nossa confiança no Senhor, ela precisa ser manifesta na satisfação. Satisfaça-se no Senhor. Não cabe a quem serve o Deus Altíssimo uma vida insatisfeita. Não cabe. É vergonhoso, triste, é sofrível de ver um crente verdadeiro no Senhor insatisfeito. Irmão, eu não estou falando que você precisa passar fome e achar que isso é ótimo, porque se você reclamar, você não está satisfeito. Não estou falando disso. Satisfação plena no Senhor não tem nada a ver com olhar para um problema e não gostar dele. Não tem nada a ver com isso. Satisfação plena no Senhor tem em encontrar a ação do Senhor na tua vida, entender os propósitos das coisas que Deus coloca na tua vida, buscar no Senhor o direcionamento das coisas nessa vida e desfrutar de absolutamente qualquer coisa enquanto você passa com o Senhor na tua vida. Porque Davi, quando estava lá na caverna sendo perseguido à morte, ele não deixou de adorar a Deus. E lá na caverna escura, sem comida e sem água, e cheio de gente querendo matar ele, o que ele fazia? Escrevia salmo, adorando o Senhor. Você entende? Satisfação plena no Senhor não é não ter problema. Satisfação plena no Senhor não é não ter luta. Satisfação plena no Senhor não é passar por angústia. Satisfação plena no Senhor é saber que não importa o quanto falte ou o quanto sobre, o Senhor é que é o necessário. E se faltar com o Senhor, vai faltar menos. E se sobrar com o Senhor, não vale para nada. Satisfação plena no Senhor é o que eu tive esse testemunho e ele mexeu comigo. Não sei se vocês conhecem o Russell Shedd. O Shedd era um pastor batista. Ele era o dono da Edições Vida Nova. Sabe aquela que escreve os livros evangélicos? Ele era um missionário americano que veio para o Brasil muito jovem. E ele decidiu morar aqui, morou até o fim da vida dele, até os 90 e poucos anos. Um homem de Deus exemplar, um homem de Deus impressionante. E aí esses dias, eu conheci muita coisa dele, mas eu nunca tinha visto essa entrevista dele. Não foi uma entrevista, alguém gravou ele na casa dele, 1 ou 2 meses antes dele morrer. Ele morreu de câncer, acho que na garganta, na tireoide, em algum lugar aqui. Já com 90 e tantos anos. E um pouquinho antes dele morrer, alguém gravou ele lá, conversando com ele, e falou assim, e aí, pastor, como que o senhor está? Ele respondeu assim, feliz. Um mês para você morrer, de câncer, está doendo, você está feliz? Estou feliz. Mas por quê, pastor? Falei assim,
Porque tudo na minha vida sempre deu certo. Nunca passei fome, eu nunca passei necessidade. Eu nunca lutei desesperadamente contra o pecado. Eu nasci numa família crente, fui evangelizado cedo, casei com uma mulher de Deus, tive filhos maravilhosos, homens de Deus, mulheres de Deus, eles casaram com pessoas abençoadas, os meus netos são abençoados. Eu só tive bênção a minha vida inteira, o meu ministério foi fantástico, eu alcancei vidas, eu ganhei coisas, eu nunca sofri. E aí, pela misericórdia de Deus, Ele permitiu que eu experimentasse uma vez na vida o que é sofrer, para a glória dele. Meu irmão, se isso não é satisfação em Deus, o que é? É você olhar até para um câncer que vai te levar e olhar para ele como uma oportunidade de experimentar a graça de Deus. Porque agora, no câncer, eu estou vendo, Deus é de verdade, Ele está comigo. Ele está me guardando. Ele está me livrando, Ele está sendo o meu consolo, Ele está sendo a minha esperança, a minha fé está sendo provada e eu estou passando na prova. Glória a Deus! Isso é satisfação plena em Deus. Você acha que Ele não estava lutando contra o câncer? Estava, Ele fez quimioterapia. Você entende? Não é não ter problema, você vai lutar com os seus problemas, mas é encontrar propósito nos seus problemas. Você é servo do Senhor. Nada na tua vida acontece por acaso. Nada na tua vida é à toa, nada na tua vida é desprezível. Tudo tem um valor. Tem alguma forma de você glorificar a Deus aí? Tem alguma forma. E você precisa encontrar isso, porque se você não encontrar isso, você vai passar uma vida inteira insatisfeito. E aí você vai comprar o carro que você queria, sim, e ele não vai te trazer nada de alegria. Você vai mudar de casa, você vai comprar um negócio novo, e você vai arrumar um hobby novo, e um esporte novo para praticar, e uma namorada nova. Vai até trocar de esposa se você quiser, e nada disso vai ter valor. Agora, se você é satisfeito no Senhor, você vai passar 60 anos com essa senhora do seu lado. Vai ser um homem plenamente satisfeito. Você vai passar 70 anos mancando de uma perna, igual o meu avô, 87 anos com uma perna 15 centímetros menor que a outra. Nem aí. Ele nem lembra que ele manca. Você entende? Limitações, nós temos. Sofrimentos, nós temos. Eles doem. A gente luta. Mas se a gente não encontrar um propósito de glorificar a Deus, cada vez que eu vejo um irmão que sofre, que passa por necessidade, e que eu sei que está passando por isso, e eu vou cumprimentar e conversar com ele, eu vejo um sorriso no rosto, eu falo, isso é satisfação no Senhor. Isso é satisfação no Senhor. A alegria de estar aqui adorando a Deus é infinitamente maior do que o problema. É isso que Davi nos ensina. Infinitamente maior. Nós precisamos ter satisfação no Senhor. Aquilo que Ele nos propõe é a herança dEle para nós. Glória a Deus, eu estou feliz com isso. E aí ele vai para a última parte do texto, versículo de 9 até o versículo 11. E aqui a gente vai descobrir o porquê que esse salmo não é um salmo qualquer, ele é um salmo messiânico. Porque quando a gente lê o salmo, fica uma aparente contradição. Olha só, versículo 9. Por isso, o meu coração se alegra, e lá no meu interior eu exulto, porque o meu corpo também repousará seguro. Davi está falando que o corpo dele repousará seguro. Porque o Senhor não me abandonará, aí vai ter alguma tradução que vai estar Sheol, outras vai estar inferno, outras vai estar submundo, outras vai estar túmulo. Ele está querendo dizer na cova mesmo, enfiado debaixo da terra. Porque tu não me abandonarás no Sheol, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. Mas Davi morreu. Davi foi enterrado e continuou enterrado. Ele nem ressuscitou. Paulo vai falar sobre isso. Quando a gente olha o texto de Atos 13, ali do versículo 32 até o versículo 38, ele vai citar o Salmo 16, ele vai falar assim, olha só, Davi quando falou lá que
Deus não o deixaria ficar no túmulo e não permitiria que o seu corpo sofresse decomposição, ele não estava falando dele. Paulo fala, porque o túmulo dele está ali em Jerusalém, a gente pode visitar. Você pode pegar um avião hoje e ir lá visitar o túmulo de Davi. Está lá, pode ir lá. Ele morreu, o corpo dele ficou na cova e ele sofreu decomposição. Ué, de quem Davi está falando? Do santo do Senhor. Davi está olhando para a promessa que Deus fez para ele, de que no trono dele sempre se assentaria um descendente dele. O descendente dele se assentaria no trono eternamente. Ele está olhando para Jesus. E ele está falando assim, eu tenho garantia do meu futuro, e eu me tranquilizo e descanso, mesmo na minha morte, porque eu sei que lá no trono vai se assentar alguém que não vai permitir que a minha morte fique na morte. Porque ele não vai experimentar a decomposição. Porque ele não vai permanecer morto. Porque ele vai ressuscitar no terceiro dia e governar para sempre. E quando ele ressuscitar e governar para sempre, ele vai garantir que eu não fique morto para sempre. E com ele, eu vou ressuscitar. Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, mostra Davi ali. Davi foi para o céu. Davi morreu esperando o descendente dele. E na certeza de que o descendente dele viria, ele disse isso, eu nem me preocupo, porque eu sei, mesmo que eu morra, meu corpo não vai ficar lá. Mesmo que eu morra, minha alma não vai ser desperdiçada. Mesmo que eu morra, a minha vida não foi em vão. Mesmo que eu morra, o meu descendente vive para sempre. E porque ele vive para sempre, eu vou viver para sempre. Essa é a certeza que Davi tem. E por isso que esse salmo é um salmo messiânico. É interessante, você já imaginou? Davi está escrevendo aqui em adoração ao Senhor. Ele não, eu não sei, mas assim, a gente não tem essa certeza. Mas provavelmente ele não faz a menor ideia de que ele está falando de Jesus. Ele sabe do que ele está falando, mas ele não conhece Jesus. É tão esquisito para a gente ler do lado de cá, né? A gente conhece Davi e a gente conhece Jesus. Ele não. Ele só morre na certeza absoluta que Deus vai prover. E aí, a gente tem a última lição que Davi quer nos ensinar. Certeza de que quando a gente confia no Senhor, a gente precisa expressar isso por meio da nossa fé, por meio da nossa segurança. O Evangelho nos ensina a não sermos covardes, a não olharmos para os obstáculos. Eu falei de Hebreus 11, mas Hebreus 12 vai falar que a gente corre aquilo que nos é proposto com os olhos no alto. É isso que Davi está nos indicando. Que ele não tem problemas, ele não tem preocupação. A herança dele já está garantida, a herança dele é o Senhor. A vida dele está nas mãos do Senhor. O Senhor vai proteger a vida dele. Ele vai se santificar. Ele vai se dedicar ao Senhor. Ele vai se satisfazer no Senhor. E o Senhor vai dar a segurança que ele precisa. Mesmo que os inimigos estejam à porta, os inimigos estavam à porta. Mesmo que dentro da casa dele gente se rebele para atacar e destruir ele, e na casa dele gente se rebelou e tentou destruir. Mesmo que o coração dele fale com ele e ele caia em pecado, como ele falhou e caiu em pecado. Mesmo que todas essas coisas aconteçam, eu não estou seguro em mim. Eu não confio em mim. Eu não confio nas minhas propriedades. Eu não confio na minha cabeça. Eu não confio no meu trabalho. Eu não confio nas minhas coisas. Eu confio nele. E aí eu fico tranquilo. Porque mesmo que a minha vida seja tomada, ela está nele. E morrer é lucro. Mesmo que eu morra, eu vou vencer. Essa declaração de confiança plena de Davi, quando ele fala que, no finzinho do texto, aqui no versículo 11, 10 e 11,
Ele fala assim: tu não me abandonarás no Sheol e nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. E aí ele encerra dizendo: tu me farás conhecer o caminho da vida. A alegria plena na tua presença e eternos prazeres à sua direita. Parece até Pedro, em João 6, quando ele olha para o Senhor Jesus e fala: Senhor, para quem iremos se só tu tens as palavras da vida? A consciência que Davi tem é de que ele não tem outro lugar para estar. Ele não tem outra pessoa em quem confiar. Ele não tem outra pessoa para clamar. Ele não tem outra pessoa para se aconselhar. Ele não tem outra pessoa para dividir. Ele não tem ninguém. Ele só tem Deus, porque só Deus tem as palavras da vida. E aí, essa segurança de Davi é a nossa terceira lição. Nós precisamos ter segurança em Cristo. A nossa confiança, ela é expressa na segurança. Porque quando ele fala da morte, quando ele fala da decomposição do corpo, quando ele fala de ser perseguido, quando ele fala de ser odiado, ele não termina com um lamento. Ele termina com uma exultação da certeza de que na presença de Deus existem delícias. Algumas traduções vão chamar de delícias. Existe alegria sem fim. Se você confia em Deus, você precisa se santificar a Ele nesse ano. Plante essa semente no seu coração. Se você confia em Deus, você precisa santificar a tua vida nesse ano. Se você confia em Deus, você precisa ter satisfação no Senhor. E finalmente, se você confia em Deus, você precisa expressar isso por meio da segurança que você tem nele. Não adianta nada você buscar uma vida de dedicação, uma vida de santificação, uma vida de compromisso, uma vida que se afaste dos maus caminhos, que caminhe nos bons caminhos, uma vida que se alegre no Senhor, que encontre significado para os seus sofrimentos, mas a hora em que a coisa aperta, ai Senhor, vamos afundar, meu Deus, em quê? Confia em Deus? Confia em Deus. Então não vacile. Se você confia em Deus, confia de verdade. Como aquela criança que está aqui em cima e o pai está embaixo e fala, pula. Se você confia em Deus, pula. Se você hesitar, você não confia em Deus. Você entende? Quando o Senhor falar no teu coração, muda, muda. Se você confia em Deus, muda. Quando Ele falar, para com isso. Se você confia em Deus, pare com isso. Se Ele falar, avança, vai, conquista, é teu. Levanta, vai e conquista, porque é teu. Se você vacilar, você não confia em Deus. Lembre-se da história dos espias. Eles 12 foram tomar a terra prometida. E eles poderiam ter tomado a terra prometida e não ter sofrido nada do deserto. Todos eles foram lá e viram a terra e voltaram e fizeram o quê? Não tiveram segurança no Senhor. Deus mandou eles irem lá. Eles tinham acabado de ver a coluna de fogo. Eles tinham acabado de ver a nuvem de fumaça. Eles tinham acabado de ver a nuvem de glória. Eles tinham acabado de ver milagres. Eles tinham acabado de ver tudo. Chegaram diante da terra, olharam o tamanho dos inimigos e falaram, eles são grandes demais. São grandes demais. Eles se santificaram. Se afastaram do mau caminho, caminharam no bom caminho. Percebe? Fizeram tudo isso daqui. Mas na hora em que a fé deles foi provada, o que eles fizeram? Vacilaram. Só Josué e Caleb falaram, o Senhor vai nos dar a vitória. E eles desfrutaram da vitória. Então em 2025, se você confia mesmo no Senhor, faça todas essas outras coisas. Santifique-se, dedique-se, se satisfaça no Senhor. Mas tenha segurança no Senhor. Faça aquilo que o Espírito Santo mandar você fazer. Para qualquer direção. Eu não quero pregar só
correção. Não, porque você tem que parar com isso, então para. Você tem que... Não. Tem as coisas boas do Senhor para você viver nesse ano, sim. Deus tem preparado bênçãos para o seu povo. Mas a maior parte das bênçãos que o Senhor prepara para o povo, nós não vivemos. Por quê? Porque não temos segurança no Senhor. Quantas vezes você não hesitou, e a hora em que você decidiu se render e você experimentou, você se alegrou. Porque você falou, puxa vida, olha quanto eu lutei contra isso, hein? Quanto eu resisti, hein? E olha a bênção que está aqui. As bênçãos do Senhor estão aí para a gente, sim. A correção de Deus está aqui. A obediência a Deus está aqui. O serviço a Deus está aqui. E conforme o Senhor chamar você nesse ano de 2025, ouça e obedeça. Faça exatamente aquilo que o Senhor quer que você faça. Porque o melhor caminho é o que Davi fala. Ele fala, tu me farás conhecer o caminho da vida. O caminho da vida. Plena, perfeita, agradável, boa, vitoriosa, só está no Senhor. Obedeça à vontade do Senhor nesse ano. Plante essa semente no seu coração. Uma semente de confiança plena e obediência a Deus. E no final desse ano, quando a gente estiver no último culto do nosso ano, quando a gente estiver fazendo o nosso jantar de ação de graças, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que você vai ter bênçãos para contar. Nem tudo te vai bem. Mas você vai estar cheio de bênçãos, porque você vai ter satisfação plena no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Uma palavra que nos enche de esperança, nos enche de confiança, nos enche de desafios em quebrar o nosso coração, sair de cima do trono dos nossos corações e entronizar somente o Senhor. Oh Pai, como isso é difícil. Nós somos um povo obstinado apesar de tudo. Resistimos à Tua bondade, resistimos à Tua vontade, resistimos às Tuas bênçãos, resistimos ao Teu ensinamento. Que essa palavra, Pai, possa ser plantada no nosso coração, e que ela frutifique em obediência, que ela frutifique em santificação, que ela frutifique em mudança de vida, que ela frutifique dedicação ao Senhor, em que ela frutifique em buscar mais a Tua face, buscar mais a Tua vontade, buscar mais ouvi-lo e viver aquilo que o Senhor nos indica, Senhor. Que isso resulte em confiança plena no Senhor, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que vem de Ti. Ajuda-nos, Senhor, nesse caminho e que em 2025, Pai, os desafios que nos vierem venham somente para que o Senhor seja glorificado. Não permita, Pai, que nenhuma luta do Teu povo nesse ano seja em vão. Não permita, Senhor, que nenhum inimigo seja meramente por ser um inimigo. Não permita que as nossas dores sejam meras dores. Não permita que as nossas alegrias sejam meras alegrias. Não permita, Pai, que nada daquilo que o Teu povo venha experimentar esse ano seja meramente aquilo que está acontecendo. Que tudo, de alguma forma, edifique a cada um de nós e glorifique o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a viver essa verdade nas nossas vidas, para que nós sejamos como esses servos Teus, que tiveram obediência e ousadia para conquistar as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelo culto que estamos prestando. Te agradecemos, Pai, porque somos livres para estarmos aqui e porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.